Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as funções reais de variável real f e g, definidas por f de x igual a x ao cubo e g de x igual a raiz cúbica de x, o intervalo tal que f de x é maior que g de x é. Então, eu quero aí verificar qual é o intervalo para o valor de x, onde os valores da função de f se tornam maiores do que os valores de y relativos à função de g. Bom, é interessante para verificar isso uma avaliação gráfica, né? Então, colocar essas duas funções no mesmo sistema de coordenadas cartesianas e fazer análise, onde é que uma função está maior do que a outra, ou seja, onde uma função está acima da outra em relação aos valores de y. Então, partindo para a prática, eu vou nessa lâmina fazer o esboço do gráfico de f de x e também de g de x. Então vai ser uma construção assim mais grosseira, né, para que tu tenha uma ideia do aspecto gráfico. Vou construir os gráficos a partir de tabelas, tá? Então daquele modo típico de construção de gráfico através de valores atribuídos. Então vou colocar aqui uma tabela xy, primeiro da função f de x, que é igual a x ao cubo. Então vou construir uma tabela com valores atribuídos para x e para y. Então vou colocar aqueles valores típicos: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se o f de x, ou seja, isso aqui vale como y, né? Se o y é igual a x ao cubo, então eu tenho que esse y menos 2 ao cubo aqui, ó, menos 2 ao cubo. E menos 2 ao cubo é menos 8. Então esse y aqui é menos 8. Aqui também o y é igual a x ao cubo, então menos 1 ao cubo. E menos 1 ao cubo é menos 1. 0 ao cubo é 0. Aqui 1 ao cubo é 1. E aqui 2 ao cubo, e 2 ao cubo é 8. Então eu tenho os valores de referência para a construção do esboço do gráfico, que eu vou estabelecer nesse espaço aqui. Acho que vai ser suficiente. Olha só, vou colocar aqui. Acho que aqui vai ser o suficiente para te dar uma ideia, tá? Isso aqui é só, como eu te falei, só para ter uma ideia do modelo. 8 para cima, 8 para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar então por aqui mais ou menos. Aqui o x, aqui o y. Eu vou usar a mesma escala nos dois gráficos, né? Então eu vou colocar nos dois eixos e também entre os dois gráficos, em relação ao outro que vem depois. Então eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1, x igual a 2. Se eu colocar aqui, eu vou precisar de 32 depois. Eu vou colocar 2. É que não vai ter espaço, tem que ser um quadradinho só mesmo. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas como eu te falei, né, é só um esboço, tá? E aqui menos 1. E aqui menos 2, tá? E aqui a origem, o 0. Bom, menos 2 faz com menos 8. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui menos 8. Menos 2, menos 8. Aqui eu tenho um ponto. Aí depois eu tenho menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. Então menos 1 está aqui, né? Segundo ponto, eu não vou colocar aqui o menos 1, ó, porque senão vai ficar muito apertado aqui, vai ficar ruim, tá? Depois eu tenho 0 e 0, que é a origem, então o ponto passa aqui.
1 e 1, 1 e 1, tem um ponto aqui, e 2 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho ponto aqui. E aí vou traçar esse gráfico a partir desses pontos, né? Como eu te falei, é um esboço, né? É uma representação mais grosseira. Ó. Isso aqui segue assim. Né? Observa que se aqui fosse o 3, ó, o que ia acontecer? Ia dar lá em cima 3 da terceira 27. Tu vê que ia dar bem alto lá realmente. Então isso aqui está se verticalizando. Ó. Vai dar lá em cima. Da mesma forma aqui no menos 2 ia dar no menos 27 bem para baixo. Ok? Então esse é o aspecto geral, né, grosseiro dessa função. Fazer o mesmo levantamento para a função g de x. A função g de x tem como lei raiz cúbica de x. Bom, aqui fica interessante para construir a tabela. Olha só, vou colocar aqui, ó, valores de x e de y. Para construir essa tabela é interessante analisar em relação ao y. Por quê? Porque olha só, eu tenho que colocar valores de x aqui, ó, que tem uma raiz cúbica exata, vai facilitar para mim. Então não é interessante colocar aqui, por exemplo, ó, x igual a 2, porque eu vou ficar com raiz cúbica de 2. Qual é a vantagem de fazer isso? Nenhuma. Vai atrapalhar a minha execução gráfica. Então eu vou pensar em x aqui em valores que tenham raízes exatas, raízes cúbicas exatas. É como se eu estivesse fazendo isso, ó. Isolando esse x aqui, ó, fazendo g de x, olha só, a raiz cúbica, aliás, elevado ao cubo, isso é igual a x. Então eu tenho que pensar o x aqui e o seu y elevado ao cubo. Então vamos fazer aqui, ó, x que tem raízes exatas, eu vou colocar aqui raízes cúbicas exatas, vou colocar o x igual a 0. Já posso botar aqui o y é 0, né? Raiz cúbica de 0 é 0, posso colocar aqui. Raiz cúbica ainda exata, eu tenho o 1. E raiz cúbica exata eu tenho o 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então aqui, menos 1, então vou colocar menos 8, menos 1, 0, 1 e 8, tá? Assim fica mais bonito. E agora eu vou colocar os y do lado, ó. O primeiro é raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, esse y aqui é menos 2. Raiz cúbica de x, raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. Raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, substituí esses x aqui, ó, e fui calculando o y correspondente. Então, a partir desses pares ordenados, eu vou montar aí o gráfico. Olha só. Os valores de x que eu utilizei: 0, 1, 8, positivos, né? Aqui, ó, 0, 1 e 8. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Aqui está o 8. Aqui menos 1. Aqui menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tá? Então os números estão ficando aqui pequenos, né? Devido à natureza dessa função. Então é interessante, se tu está olhando aí em tela reduzida, é interessante que tu maximize aí a tua tela, né? Usa em tela cheia, vai ficar um pouco melhor a visualização desse gráfico. E aí nós vamos então para a colocação dos pontos, ó. Menos 8 e menos 2. Então o y aqui é menos 2. Menos 1
menos 2, aqui, ó. Aqui, menos 8, menos 2, eu tenho um ponto nessa posição. Menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1, ó, um quadradinho para cada lado, aqui. Origem, 0 e 0. 1 e 1. 1 e 1, aqui. E 8 e 2. 8 e 2 para cima. Tá aqui. E aí, o gráfico disso, olha só, vai ficar alguma coisa assim, passando pela origem e fazendo esse movimento aqui, ó. Isso aqui vem para cá, ó. Por quê? Porque o próximo seria o que? Outro número que tivesse raiz cúbica. Quem seria? Seria o 27 para fazer com quem? Para fazer com 3 aqui, ó. Então o 3 aqui, ó, vai encontrar aqui lá no 27. Tranquilo? Então esse é o procedimento. Esse gráfico vai ter esse comportamento aí. E para cá, uma coisa de forma análoga. Então tá aí esse gráfico. Aí o que eu preciso? Eu preciso colocar esse gráfico que eu fiz agora em azul junto com esse que está em vermelho, ou esse vermelho passar para lá. Então se eu passar esse gráfico azul para cá, ó, ficaria uma coisa assim, ó. Aqui, passa na origem, vem para cá, passa um pouquinho para cima e faz assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Então eu coloquei na outra lâmina esses dois gráficos sobrepostos no mesmo sistema e com um capricho maior, né, para ter um apelo didático mais interessante. Então, nós temos isso. Antes aqui eu poderia mostrar para ti, ainda, ó, esboçando o que nós encontramos aqui, uma situação assim, ó. O que eu tenho na realidade, sem pensar em números agora? Eu tenho uma função, que é a função f, que ela tem um comportamento assim, ó. E eu tenho a função g. Então essa aqui é a função f. Eu tenho a função g, que tem um comportamento assim, ó, também passando na origem. E fazendo isso. Tá? Então nesse modelo aqui, ó, ficaria fácil de responder a questão. Tá? Por quê? Eu tenho que buscar situações onde a f de x seja maior que g de x. Ou seja, a f de x que está representado pela parte vermelha, onde ela fica acima da azul. Então seria aqui, ó, esse pedaço aqui está acima do azul. E esse pedaço aqui também, ó, esse intervalo. Então poderia responder nessa figura. Eu, como te falei, coloquei numa outra lâmina aí, né, esses gráficos com capricho maior, olha só. Aí eu usei um software, né, e construí esse gráfico, dei uma mexidinha nele e tal, e ficou com esse aspecto. Então agora fica mais claro, fica mais interessante, mais didático de se enxergar isso, né, onde a f de x ela é maior do que a g de x. Então aqui é a função g e essa aqui é a função f. Então onde é que a f está acima, né, maior, onde ela está acima da função g. Então a vermelha que a f está acima nesse pedaço aqui, ó, está acima da g. E também daqui para cima, ó, a função f é maior, está acima. Então eu consigo perceber que em relação a x, isso acontece nesse intervalo de x aqui, ó, e também depois que o x passa do 1, ó, daqui para frente. Então são os dois intervalos onde eu tenho f acima da g. Então a resposta fica construindo aqui, ó, entre menos 1 e 0. Isso aqui, ó, fazer assim, ó. Isso aqui é entre menos 1 e 0. E esse intervalo aqui vai ser o que? Desde 1 até mais infinito. Então, unindo esses dois intervalos, de menos 1 até 0, com o intervalo de 1 até mais infinito, eu tenho a resposta, né, do que ele propõe. Isso eu encontro na alternativa E.
Ok? Então era isso. Espero que o vídeo tenha te contribuído com os estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita. Um forte abraço e até a próxima.